Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos felizes nesta oportunidade em poder reunir mais uma vez para adorar Jesus na beleza da sua santidade. De fato, o cuidado de Deus tem sido sobre cada um de nós, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui esta noite. Meus amados irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas na última terça que eu ministrei, eu falei que gostaria e queria fazer uma série de pregações a respeito das armas espirituais do crente. Quem aqui lembra? Glória a Deus. E eu falei na primeira e última terça sobre o louvor como a arma espiritual do crente. E hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus como uma arma espiritual do crente. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é a palavra de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. O intérprete é o Espírito Santo. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. A Bíblia é inerrante. Ela não tem erros, porque ela é a palavra de Deus. Alguém fala: eu li a Bíblia e achei muito erros. Todos eles estavam em mim. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Porque está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Então, a Bíblia que você tem, quer seja em mãos ou no celular, é a palavra de Deus. E não importa quem diga que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é também infalível. Porque o homem falha, mas a palavra de Deus não falha. O homem morre, mas a palavra de Deus não morre. Ela não cai por terra. Porque o próprio Jesus, a palavra encarnada, disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pedro falou: todo homem é como a flor da erva, que murcha, que seca, que morre, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em Isaías 55, Deus, ele diz que a sua palavra não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é infalível. Então, se Deus falou alguma coisa para você, se Ele lhe fez alguma promessa
há muito tempo, há pouco tempo, não importa o tempo que leve, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não falha. Creia tão somente. Bendito seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é o segredo para ter direção. Repete após mim. A palavra de Deus é o segredo para ter direção. No livro de Salmos 119, verso 105, o salmista declara dizendo: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Então você está precisando de direção. Você está sem saída. Não sabe o que deve fazer. Você está em um vale sombrio, onde só há trevas e terríveis escuridão. A palavra de Deus é lâmpada, é luz que ilumina o nosso caminho. É ela que mostra, irmãos, aonde nós devemos pisar, desviando das pedras, dos buracos, das armadilhas que estão na nossa caminhada. É nela que está a vontade de Deus. É ela que dá direção ao perdido. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Está bem aí nas suas mãos. É a palavra de Deus que mostra a vontade de Deus, aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, irmãos. Então a palavra de Deus é o segredo para ter direção. E quantas pessoas não estão perdidas, mesmo dentro da igreja? Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não abram a sua Bíblia somente na igreja, quando é feito a leitura oficial. Segundo lugar, a palavra de Deus é o segredo para não pecar. Repete após mim: a palavra de Deus é o segredo para não pecar. Salmos 119, verso 11, o salmista ainda declara dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, se nós quisermos agradar a Deus, se nós não quisermos entristecer o Espírito Santo, se quisermos ser fiéis, não pecando contra Deus, se temos esse desejo de fazer o que é agradável ao Senhor, precisamos guardar a palavra de Deus. Precisamos esconder ela dentro do nosso coração. Observa que não é para guardar a palavra em cima da mesa. Não é para guardar a palavra em cima da estante, deixando a poeira tomar de conta. É para guardar a palavra no coração. Então, se você deseja agradar a Deus, você precisa guardar a palavra de Deus. Não tem outro segredo, irmãos. Não existe outro método. Não importa quem fala, quer seja pessoalmente ou na internet. O único meio de agradar a Deus é guardando a sua palavra.
Irmão Michael, mas eu não gostei do que eu li na palavra. Não importa. Não importa se não gostamos, se é a palavra, precisamos guardar. Amém, irmãos? Amém. Terceiro lugar, a palavra de Deus é o segredo para ser bem-sucedido. Repete após mim. A palavra de Deus é o segredo para ser bem-sucedido. Aleluia. Ser bem-sucedido. A Bíblia diz em Josué capítulo 1 que Moisés morreu. E agora Josué tem a responsabilidade de levar o povo de Israel à terra prometida, no lugar de Moisés. Diante daquela grande missão, Deus diz para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele ainda diz no versículo 7: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O versículo 8: não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. E tem crente que nem lê de dia e nem de noite. E quer ser bem sucedido. Para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso é lindo, irmãos. É Deus mostrando para Josué o que ele tinha que fazer para cumprir com excelência aquilo que Deus havia lhe entregado nas suas mãos. Porque o segredo para cumprir o chamado de Deus é nada mais e nada menos do que meditar na palavra dia e noite. E sabe o que é meditar? É refletir. É pensar. Porque tem gente que só lê direto, mas não para pensar no que está escrito ali. E o que foi que Deus disse para Moisés? Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele só de dia? Não. Dia e noite. Irmão Maio, quando é que eu tenho que meditar na palavra? É dia e noite, irmãos. Você só come de noite? Você só se alimenta pela manhã? Não. Às vezes eu como 5 vezes, 4 vezes no dia. Dependendo da situação. E tem gente que come até mais. A mesma forma é a palavra de Deus, irmãos. E se você não se alimentar, o que vai acontecer? A cabeça vai doer. As pernas caem. Você fica esmorecido. Sente tontura. E quando você faz aquele jejum? Você se estressa com aquela dor na cabeça, aquela pontada. Eu sei como é. A mesma forma é a palavra de Deus. Se você não meditar, vai ficando fraco aos poucos. Vai ficar esmorecido. Então, você quer ser bem sucedido na caminhada. Você deseja cumprir o seu chamado. Então não aparta da tua boca o livro dos livros.
Medite na palavra de Deus e tenha um cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Porque a palavra de Deus é o segredo para sermos bem-sucedidos na caminhada espiritual. O irmão Mike falou sobre chamado, mas eu não sei qual é o meu chamado. Você foi chamado para muita coisa. Primeiro, para ser íntimo de Deus. Para pregar o Evangelho. Para ser santo. E como é que eu descubro mais? Palavra. Está na palavra, irmãos, o segredo para sermos bem-sucedidos na caminhada espiritual. Deus disse o que para Josué? Medita dia e noite na palavra. E eu pergunto, você já leu a Bíblia hoje? Quantos crentes não leem a Bíblia todo dia? Quantos crentes que estão há tempo na igreja e nunca sequer leram a Bíblia uma só vez? E tem um homem que chegou a ler a Bíblia 200 vezes, 50 de joelhos. E perguntaram para ele, quando já estava velho, o que ele gostaria de fazer. E ele falou: lê mais a Bíblia, porque eu conheço pouco da excelência de Cristo. Se um homem que leu a Bíblia 200 vezes disse que conhecia pouco, e os crentes de hoje? Uma pesquisa mostra na internet que 90% dos crentes leem a Bíblia diariamente. 90% não leem, na verdade, a Bíblia diariamente. Ou seja, de 10, um só lê a Bíblia todo dia. De 100, 10 somente leem a Bíblia todo dia. É por isso que tem tanto crente frio. É por isso que tem tanto crente cheio de tudo, menos da palavra. Menos de Deus. E quer viver o novo de Deus. Mas se não meditarmos na palavra todo dia, não vamos ter sucesso na caminhada. Se não amarmos a palavra de Deus a ponto de meditar nela dia e noite, a nossa vida com Deus nunca vai mudar. Nós nunca vamos progredir na caminhada. Nunca vamos crescer na nossa vida com Deus. Passam-se 20, 10 anos e a pessoa continua a mesma, ou às vezes pior. Porque na maioria das vezes acontece assim. Ao invés de a pessoa melhorar a cada dia, o crente, ela diz: rapaz, eu era bem melhor no início. Sendo que a tendência, o que deve ser, é melhorar a cada dia. Por exemplo, se ontem eu orava 10 minutos, hoje eu oro 15 minutos. Se eu li a Bíblia um capítulo ontem, hoje eu já leio 2. Melhorar. Irmão Maicon, é fácil dizer isso, e a correria da vida. Mas será que nós não temos nem sequer 5 minutos do nosso dia para tirar, para meditar, irmãos, na palavra? Quarto e último lugar, a palavra é o segredo para vencer a batalha.
É a última vez que eu peço para os irmãos. Repetem após mim. A palavra é o segredo para vencer a batalha. Por que aqui o irmão Maicon pede para repetir sempre? Para ficar gravado, irmãos, no corações dos irmãos. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi tentado durante 40 dias pelo diabo no deserto. Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, quanto mais nós. Aí eu li uma frase nesses dias, eu achei até engraçado, que dizia desta forma: se o diabo tentou enganar Jesus, quanto mais você que é lerdo. Parece engraçado, mas é a realidade. Se o diabo tentou enganar Jesus, quanto mais nós, irmãos. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus venceu a tentação. Com o quê? Com a palavra de Deus. Glória a Deus. Ao ler Mateus 4, você verá sempre Jesus dizendo contra os ataques do diabo: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele diz: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceiro ele diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E sabe o que aconteceu, irmãos? O diabo deixou Jesus, bateu em retirada. Porque a palavra de Deus é o segredo para vencer o diabo. Irmãos. Não é simplesmente eu dizer está amarrado. Não. Jesus não disse para o diabo: afasta. Não. Está amarrado. Não, ele diz: está escrito. A palavra diz. Porque a palavra de Deus, irmãos, que tem a autoridade de mandar o diabo embora. Então, quando o diabo vier lhe tentar, quer seja em pensamento ou em qualquer outra coisa, diga: está escrito. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas como é que eu vou dizer está escrito se eu não conheço o que está escrito? O segredo para vencer as batalhas espirituais não está na influência do homem, não está no tanto que ele tem no bolso, mas o segredo está escrito. Está escrito. O segredo está na palavra de Deus. Se você quer ser vitorioso na caminhada, se você quer viver o extraordinário de Deus, medite na palavra, declare a palavra, viva a palavra. A arma está nas tuas mãos, irmãos. Então use-a. A tua espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o segredo para vencer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos o quanto nós precisamos da palavra de Deus para a nossa jornada. A palavra é luz, a palavra é o segredo para agradar a Deus, é o segredo para sermos bem-sucedidos, é o segredo para vencermos as batalhas espirituais. Então eu encorajo você a ler a palavra, a meditar dia e noite, quando você puder, mas não deixe de meditar.
É impossível conhecer a Deus sem estudar a sua palavra. Irmão Maicon, eu não sei ler. Tem a Bíblia em áudio, irmãos. Inclusive, eu gosto de usar a Bíblia em áudio. Eu que sei ler. Eu gosto de colocar a Bíblia em áudio. No YouTube, às vezes, na voz de algum locutor. E eu ouço. Porque feliz não é só quem lê. Feliz é também quem ouve. Irmão Michael, mas só o conhecimento não é importante, é verdade. Conhecer não é o mais importante, mas praticar. Mas a pergunta é, como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Então, primeiro conheça e depois pratique. Guarde bem essa frase que eu li em um livro. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer nela para ser salvo e praticá-la para ser santo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer nela para ser salvo e praticá-la para ser santo. Leia a sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Porque sabe o que Deus disse em Oséias 4:6? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Jesus diz, vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu nem vou perguntar aos irmãos quem já leu a Bíblia aqui toda. Para não constranger. Mas leia a sua Bíblia. Nem que seja um capítulo por dia. Para conhecer a Deus. Porque o médico, para finalizar, ele não pode fazer uma cirurgia sem antes estudar a medicina. O advogado não pode defender uma causa de alguém se não conhecer as leis. E como é que nós vamos ser vitoriosos? Como é que nós vamos conhecer a Deus se não lermos a sua palavra? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Aleluia. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refia o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Ficamos de pé.
Precisamos conhecer mais de Deus, irmãos. Por que está aqui? Se nós não vivemos para Deus. Para estar aqui e não viver para Deus, não vale a pena. Porque nós fomos arrancados do mundo para viver para Ele. E não tem nada melhor no mundo, irmãos, do que viver para Deus. Os irmãos concordam? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite por teu amor, por tua bondade, pelo privilégio que nós temos de poder ler a tua palavra. Quantos crentes não estão sendo perseguidos no mundo afora por causa da tua palavra? Quantos crentes não perderam a vida por causa da tua palavra? E nós aqui com tantas Bíblias, quer seja no celular ou aqui, e muitas vezes não meditamos, muitas vezes não lemos sequer um versículo para meditarmos e pensarmos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Cria em nosso coração a fome, o apetite pela tua palavra, pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos. Visita as suas necessidades e faz a tua maravilhosa, perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém.